Paz do Senhor para a igreja. Sinceramente, eu não esperava que eu fosse falar sobre missão hoje. O irmão João Pedro deu um testemunho muito forte aqui, muito forte mesmo. E dá um pouco mais de retorno, por gentileza, no microfone. O pessoal do som, dá um pouco mais de retorno. E eu acredito muito que nós, sendo pequenos, que nós possamos parar debaixo de uma árvore e fazer uma oração. Esse testemunho dele me impactou muito, porque eu faço muito isso. Às vezes eu vou para um lugar e começo a orar e falar com Deus. Cada um de nós dá aquilo que está no nosso coração. Nosso irmão Reinaldo falou sobre a disponibilidade dos irmãos da Macedônia. Mas tudo sai de dentro do nosso coração. Provérbios 4, 23. Ninguém prega, ninguém dá testemunho e ninguém dá fruto se o seu coração não for propício para isso. A sua alma tem que entender. Você tem que entender com a sua alma qual é o seu objetivo. Porque Jesus chamou para que nós dessemos e dessemos mais fruto. Mas algumas coisas nos travam de frutificar. Provérbios diz, sobre tudo, 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meus irmãos, todo sujeito é a soma daquilo que ouviu, comeu, tocou, cheirou. Em suma, nós somos a soma dos nossos sentidos. Nós somos a soma de tudo aquilo que entrou pelos nossos sentidos. Quando você tem uma informação, e foi falado muito sobre missão agora, e a missão ela vai entrar no nosso coração, essa questão vai entrar no nosso coração, se ela não ficar no local do nosso cérebro, chamado hipocampo, porque toda a memória, se eu disser para você, o meu CPF aqui, se eu falar 3 vezes, você consegue repetir depois. Por quê? Porque essa memória foi gravada no local chamado hipocampo. Porém, horas depois, você não vai mais lembrar desses números. Mas se eu continuar falando continuamente esses números para você, essa informação vai para um lugar chamado córtex. E lá fica armazenado as nossas memórias. É por isso que as pessoas que às vezes têm um mal de Alzheimer, ela lembra de coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e esquece coisa que ela fez imediatamente. Porque o Alzheimer ataca primeiro o hipocampo. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que tudo aquilo que nós colocamos diante da nossa alma para nós aprendermos, de alguma forma, vai fazer com que nós colocamos para fora e possamos dar frutos. Os apóstolos andaram com Jesus por muito tempo, mas sempre erravam, porque a memória deles estava no hipocampo, não tinha gravado de forma adequada. Mas quando foi para a região do córtex central ali, eles se fundiram. A sua memória se fundiu com a própria palavra de Deus. Irmãos, nós somos pessoas sujeitas à vontade. E o ser humano tem 2 tipos de vontade. A primeira
é a vontade da curiosidade. Que vontade é essa? Você tem vontade de comer alguma coisa que você nunca comeu, que você não conhece. As pessoas falam muito de caviar, mas essa vontade é a vontade da curiosidade, porque ele não conhece. Mas nós também temos uma segunda vontade, que é a vontade dos sentidos. Sabe aquela comidinha da sua avó que você comia? Que de vez em quando vem um gosto na sua boca? Isso é vontade dos sentidos. Isso é vontade que a sua memória gustativa, ela tem nos seus cérebros. Agora eu pergunto para você, quantos irmãos nossos estão no campo missionário e têm a vontade de comer a comida da mamãe, de comer a comida da vovó, mas não tem condição de comer, porque lá não tem essa comida? Quantas dificuldades esses homens passam? Quantas dificuldades essas mulheres passam lá no campo missionário? Porque essas pessoas também têm vontade dos sentidos. Eles foram para lá, mas na sua memória tem tudo aquilo que eles já passaram. Na sua memória está gravado aquilo que eles já comeram. Mas muitas vezes são suprimidos pela dificuldade. Muitas vezes são suprimidos porque lá não encontra tal iguaria. Porque o campo missionário nos leva para uma cultura diferente, por gostos diferentes e por paladares diferentes. E nós vemos essas pessoas chegando ali e tendo uma série de dificuldade. Por quê? Porque estão num campo onde não vão encontrar aquilo que gostam, aquilo que já provaram, aquilo que já experimentaram. Meus irmãos, eu não estava preparado para falar de missão hoje. Eu queria falar da percepção humana. Eu queria falar um pouco da percepção humana, mas há uma necessidade de falar sobre as dificuldades do campo missionário. O apóstolo Paulo, quando começou o seu trabalho, ele poderia até pedir ofertas para se sustentar ali na obra. Mas chegando na obra, no meio de pessoas diferentes, ele passou uma série de dificuldades. Foi sustentado muitas vezes pela igreja de Filipenses. E graças a Deus que ele teve quem o ajudasse. Graças a Deus ele teve quem ali pudesse contribuir com ele. Mas Paulo era maduro. Paulo tinha uma vida com Deus. Paulo tinha um conhecimento de Deus. Paulo tinha uma experiência tremenda com Deus. Paulo conhecia a Deus porque os seus sentidos conheceram a Deus. E uma vez Paulo falando da Santa Ceia, ele falou assim, porque eu recebi do Senhor. Porque ele recebeu a palavra de Deus do Senhor. Eu estava vendo esses dias alguns irmãos na área de guerra ali, observando aqueles irmãos que no meio do bombardeio estavam ali glorificando a Deus, estavam ali louvando a Deus, estavam ali buscando a Deus. Irmãos, muitas vezes nós não sentimos a necessidade dos nossos irmãos porque nossos sentidos não foram mexidos pela palavra de Deus no sentido de missões. Nós não conseguimos sentir a dor, essa é a verdade. Nós não conseguimos sentir o desespero. Nós não conseguimos sentir a necessidade.
Cada indivíduo dá aquilo que tem. Cada indivíduo se solidariza com aquilo que, de certa forma, ele sabe que causa dor. Mas muitas vezes, nos falta essa percepção. Nos falta essa percepção. Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem imperativa. Isso é uma ordem imperativa. É uma ordem direta para que nós pudéssemos ir fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de missão. Mas missão não se faz só lá fora. Missões não se faz só onde tem pobreza, só onde tem guerra. Missão se faz aqui. Missão se faz com o seu Facebook, que muitas vezes coloca um monte de coisa, menos a palavra de Deus. Missão se faz aqui na Redondeza, que nós vimos para a igreja, nos paramentamos, mas desconhecemos a necessidade do bairro que a igreja está situada. E falamos de missões, quando na verdade temos dificuldade de fazer missões na nossa própria casa. Quantos de nós aqui, eu falei da percepção no começo, quantas vezes o seu filho te viu orando? Quantas vezes seu filho te viu de joelho dobrado? Quantas vezes seu filho te viu meditando na palavra de Deus? Quantas? Quantas vezes o seu filho te viu prostrado ali, diante de uma televisão? Não estou dizendo que é errado você ver televisão, mas às vezes você vem para a igreja, chega na sua casa, fecha a Bíblia e esquece a palavra de Deus. Nunca mais. Não tem oração, não tem meditação, não tem nada que lembre que é a casa de um cristão. É importante falar de missão lá fora, mas é importante falar de missão aqui dentro. Sabe por quê? Porque se nós não apertarmos bastante e não repetirmos bastante para os nossos filhos que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser gravado lá no hipocampo, mas depois vai embora. Mas quando você pregar a mensagem para os seus filhos, e essa mensagem for gravada no córtex, passa o tempo que passar, ele vai lembrar dessa palavra. Estamos falando aqui de missões. O nosso coração se compunge por missões. Até peço perdão que realmente eu não tinha meditado sobre missões. Eu ia falar no centro da percepção. Mas, irmãos, é necessário se falar. A missão começa dentro da sua casa. Irmãos, eu trabalho com algumas pessoas que são evangélicas. E eu me escandalizo de observar que a maioria não lê Bíblia. A maioria são dependentes do que é falado aqui. Se um pai ou uma mãe é dependente do que é falado aqui, imagine o seu filho. Que mensagem está sendo gravada na percepção do seu filho? Que mensagem você está ensinando para o seu filho? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. No nosso relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o homem, eu tenho que lidar com a razão. Eu tenho que conversar com o pastor com a razão. Eu tenho que conversar com a minha esposa com a razão. Mas em se tratando de Deus, essa relação é de plena obediência. Você não pode conversar com Deus através da razão. Sabe por quê? Sabe quando nasceu o pecado no coração de Lúcifer? Quando pela razão ele percebeu que Deus era maior do que ele. E sabe quando ele conseguiu seduzir Eva?
quando pela razão, porque Eva não tinha inveja, Eva não tinha nenhum sentimento humano. Ele chegou pela razão, e ela pensou que ser igual a Deus era bom. Ele gravou isso no coração dela. Agora, o que você está gravando no coração do seu filho? Qual tipo de relacionamento com Deus? Falamos de missão, mas não conseguimos marcar o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Ó, irmãos, eu queria ver, de verdade, tivesse uma maratona aqui, bíblica, dos nossos filhos. Alguns não sabem que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Por quê? Porque o pai não marcou o filho. Porque o pai não marcou o filho. O filho nunca viu o pai orando. O filho nunca viu o pai meditando. O filho nunca viu o pai... Irmãos, de vez em quando eu até perturbo a minha esposa, né? Às vezes estou na cama do lado dela ali, eu fico direto e tudo que eu vejo eu escrevo aqui, né? Ela está dormindo, Beth, olha que coisa tremenda na Bíblia. E com o meu filho sempre foi assim também. Só que eu sou prova que isso dá resultado, porque hoje meu filho, graças a Deus, está servindo a Deus. É obreiro numa igreja. Mas por quê? Porque de alguma forma a palavra foi marcada no coração dele. Não adianta falar de missão se você não marcar a ferro o seu filho, igual marca o gado. Ele tem que ter as marcas de Cristo. Ele tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem que saber que a igreja vai ser arrebatada. Ele tem que saber que tem um plano superior. É preciso sim falar de missão. Eu peço desculpa para a igreja que eu não estava preparado. Eu queria até falar de outro assunto. Mas é uma necessidade que tem no coração do pastor que nós falássemos sobre missão. Então, vamos apoiar a obra de missão, primeiro fazendo missão na nossa casa. Lendo a Bíblia com os filhos, né? Dobrando o joelho. O meu filho sempre me vê aqui em casa de joelho dobrado, sempre. Sempre vê. Sempre a gente está discutindo sobre Bíblia. E a minha esposa sofre comigo, porque às vezes ela está dormindo e eu acordo. Beth, olha que mensagem tremenda que Deus me revelou aqui agora. Ela não gosta muito não quando ela está dormindo. Quando ela está acordada assim é de boa. Mas dormir um pouco mais não é muito chegada não, porque eu me empolgo com a coisa. Mas a missão que está no coração de Deus tem que começar da nossa casa. Porque se não começar da nossa casa, nós não vamos conseguir contaminar o mundo. E para começar em nossa casa, a nossa percepção tem que ser moldada pela palavra de Deus. O que nós pensamos, as nossas ações têm que ser pautadas pela palavra de Deus. As nossas escolhas têm que serem pautadas pela palavra de Deus. A nossa vida acadêmica tem que ser pautada pela palavra de Deus. As nossas escolhas políticas têm que ser pautadas pela palavra de Deus. Falamos de missão, mas muitas vezes queremos salvar o mundo, mas colocamos o inimigo dentro da nossa casa ou sobre